Bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor. Então, dando continuidade aqui ao Sermão da Montanha, aonde começa lá no seu capítulo 5, depois que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele continua sua caminhada. Ali, lá no capítulo 5, ele sobe a um monte, a uma montanha, e começa a ensinar os seus discípulos que ele havia acabado de separou os discípulos, então ele já começou a ensinar a eles aquilo que eles deveriam fazer na obra do Senhor. E ali no capítulo 5 é o início, no capítulo 6 dá continuidade, e nós vamos terminar aqui no capítulo 7, onde eu vou explanar algumas coisas com vocês. Vou tentar ser breve, amém? Então, no finalzinho aqui do capítulo 6, Jesus fala assim, olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque nós não sabemos o que dará esse dia. Ele fala assim, olha, vamos nos preocupar com o hoje, vamos viver o hoje, vamos fazer hoje, vamos ser fiéis hoje, vamos viver a palavra hoje, porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. E no início aqui do capítulo 7, Jesus já começa a nos ensinar a não julgar o nosso irmão, porque na medida em que nós julgamos, nós seremos julgados. Na medida em que nós medirmos o nosso irmão, nós também seremos medidos. Então Jesus diz assim, olha, não julgue o seu irmão para que você não seja julgado. Aí aqui, Jesus já vai dizer no seu capítulo, no seu versículo 3, diz assim, olha, não reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, ou seja, você julga, você quer falar do pecado do seu irmão, tirar o argueiro do olho dele, sendo que no seu olho há uma trave que tampa toda a sua visão. Como você quer falar do pecado do seu irmão se o seu pecado é maior do que o dele? Então Jesus diz assim, ó, primeiro você tira a sua trave, primeiro você tira o pecado da sua vida, para depois você tentar ajudar o seu irmão. E aqui Jesus diz assim, olha, lá no verso 6, não deis aos cães as coisas santas, ou seja, tome cuidado para quem você ajuda, para quem você dá aquilo que o Senhor te deu com tanto esforço, com o seu suor. Jesus diz assim, ó, cuidado, para que você não dê a esmola, não abençoe a pessoa errada, porque eles não vão valorizar aquilo que você dá. Peça orientação ao Senhor. Senhor, quem eu posso abençoar? Quem eu posso ajudar? O Senhor vai te orientar. Amém? No verso 7, Jesus diz assim, olha, batei, abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então, Jesus está dizendo que nós devemos buscar, nós devemos orar, porque quando nós pedimos, oramos com fé, o Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor. E Ele diz assim, ó, aquele que pede recebe, ao que busca encontra e ao que bate se abre. E aí Ele diz, qual é dentre vós que, se o seu filho te pedir um pedaço de pão, você vai dar uma pedra para ele? Qual é dentre vocês que se o seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Então ele quis dizer o quê? Nós, sendo homens maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais ele, quanto mais o Pai que estás no céu, certamente ele vai nos dar coisas boas. E aqui Jesus vai seguindo, ele vai falando, ele vai orientando os seus discípulos naquilo que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir, né? E ali, lá no verso 12, ele diz assim, ó, portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, façais também vós. Ou seja, se você quer receber coisa boa, você faça coisa boa. Se você quer receber um abraço, dê um abraço. Se você quer que seu irmão ore por você, ore por ele. Então, plante primeiro para depois você colher. Olha que coisa linda. E ali, olha só que lindo isso aqui. Portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, façais vós também. Lá no verso 13, diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ou seja, Jesus está nos ensinando o quê? Irmãos, vamos passar pela porta estreita e o caminho apertado, que é mais difícil, aonde vocês vão encontrar a vida eterna. Não vai pelo caminho fácil, não vai pela porta larga,
porque lá são muitos que passam por ela. Todo mundo procura o caminho mais fácil, todo mundo procura a porta mais larga, mas Jesus diz, não, vai pelo caminho estreito, pela porta estreita e pelo caminho apertado que vai conduzir vocês à vida eterna. Ou seja, negue a si mesmo, busque fazer a vontade de Deus, ore, jejue e pague um preço, porque o céu será tomado à força. E ali Jesus continua ensinando seus discípulos. Lá no verso 15 ele diz assim, olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ou seja, tome cuidado com aquelas pessoas que vêm vestidas de ovelhas, mas por dentro são verdadeiros lobos devoradores. E ali ele continua ensinando, cuidado com essas pessoas, porque pelos seus frutos vos conhecereis. Se você quer conhecer alguém verdadeiramente, preste atenção nos seus frutos, o que essa pessoa está fazendo para o Senhor na obra dele. Preste atenção nos seus frutos, porque pelos seus frutos conhecereis. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus e nenhuma árvore má produzir frutos bons. Preste atenção, porque pelos seus frutos vos conhecerei. E toda árvore que não dá bom fruto, lá no verso 19 diz assim, ó, será cortada e lançada no fogo. Então, pelos seus frutos vos conhecereis. E o Senhor diz assim, ó, lá no verso 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que coisa linda, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nem todo aquele que lê esta palavra e anda de qualquer maneira vai entrar no reino dos céus. Agora, se você faz a vontade do Senhor, se você lê a palavra dele, pratica ela, vive ela, você vai entrar no reino dos céus. Que coisa linda. Olha só, muitos me dirão naquele dia, no verso 22, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não curamos, não operamos maravilhas? Aí o Senhor vai nos dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, vós que não praticais a verdade, vós que não viveis esta palavra. Olha só que coisa linda. E aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram chuvas, vieram ventos, vieram os rios e essa casa não caiu. Agora, se você viver esta palavra, se você ler esta palavra aqui e não praticar, eu vou te assemelhar ao homem insensato. Aquele que edificou a sua casa sobre a areia, que é onde vieram chuvas, onde vieram os ventos, onde vieram os rios, e foi grande a sua queda. Jesus termina dizendo aqui, essas palavras no verso 27, e desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Porque não adianta você ler essa palavra, os ensinamentos de Jesus, todo esse sermão da montanha aqui, do capítulo 5 até o 7, e não praticar. Você vai ser comparado pelo Senhor ao homem insensato. Então, leia essa palavra, pratique ela, para que você seja um homem prudente diante do Senhor e você possa ajudar o seu irmão que está no pecado. Amém? E aqui Jesus termina o seu sermão, e olha só o verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como que tendo autoridade e não como os escribas. Quando você viver, aprender, praticar essa palavra, você vai ter autoridade para ensinar e instruir outras pessoas. Que Deus vos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.